Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, vem falar a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, fala por mim, Senhor. Não quero falar de mim mesma, Senhor. Que o seu nome seja glorificado, Senhor. Que essa palavra venha trazer fé, Senhor, na nossa alma, Senhor, no nosso espírito. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a tua palavra. Senhor, abre os nossos corações. Senhor Jesus, ó Senhor, esteja aqui. Senhor Jesus, fala no nosso meio, Senhor. Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre a cura da mulher enferma. E aqui nesse livro é o texto A Mulher com Hemorragia, que é o livro Mulheres da Bíblia, suas histórias, legados do Novo Testamento. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 42 a 48. Fala assim, Lucas 8, 42 a 48. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora vamos ler Levítico, capítulo 15, versículo 25 a 30. Eu já deixei tudo separado aqui para não ter perigo de errar. Levítico, capítulo 15, do 25 ao 30. Amém? Pode ler? Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Então aqui, essa história, ela é uma história aqui que eu ganhei muito, de uma mulher que ela tinha uma fé pura, ela teve uma fé pura, uma fé genuína, uma fé ingênua, assim, aquela fé do primeiro amor, ela teve aquela fé de criança. E também a história de um Deus que nos conhece mais do que a nós mesmos, mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? É muito profunda essa história aqui. Eu imergi nela, né, durante esses dias e fiquei muito feliz porque
consegui ver essas coisas e tocar de uma forma diferente nessa passagem, porque eu já ouvi essa passagem muitas vezes, né? Mas aí, realmente, eu fui estudando ali os versículos e vendo como que o Senhor nos conhece e como que o Senhor sabe o que faz e sabe o que fala. O Senhor tem todo o controle de todas as coisas. E essa fé aqui dessa mulher, ela foi registrada em 3 evangelhos, para nos ensinar a ter fé no Senhor. Eu creio que o Senhor permitiu esses 3 registros para nos ensinar como que é para ter fé no Senhor, porque ela agradou o coração do Senhor, né? Então, aqui teve uma mulher, né, que tinha uma hemorragia de 12 anos, e ela não tinha, para ela ser limpa, de acordo com a lei, o fluxo tinha que cessar, né? E enquanto esse fluxo não cessasse, perante a lei, ela era considerada imunda. E, provavelmente, ela tinha uma idade reprodutiva, né? Porque ela estava com a menstruação desregulada, né? E, assim, a simbologia disso é que a vida dela estava se esvaindo, né? Ela não podia gerar uma vida, ela não tinha como gerar um filho. Ela estava enfermo, né? O interior dela, a entranha dela estava enferma, né? Ela foi em vários médicos, fez os tratamentos todos possíveis da época. Ela vendeu tudo que ela tinha. Tem um evangelho que fala que ela foi indo de mal a pior. Ela simplesmente perdeu todas as esperanças, né? Porque ela perdeu tudo, investiu tudo para curar aquilo ali e perdeu. E ela tinha uma lei, né, implacável em cima dela ali. A lei de Deus era... Aqui no versículo 19, fala como devia se tratar a mulher no período de menstruação, normal. E do 25 ao 30, fala como se deve tratar um fluxo desregulado, né? Então, a lei era muito específica ali. A lei você é imunda, né, no período de fluxo, e tudo que a condição dela diante da lei, né, tudo que ela sentasse, se ela sentasse numa cadeira, a cadeira era considerada imunda. Se alguém sentasse naquela cadeira, aquela pessoa era considerada imunda. Então, o que acontece? Tentando entrar no lugar dela, colocar no lugar dela, né? E também das pessoas, né? A gente viu ali no Covid, né? Como é que foi? A pessoa está com Covid, né? Ninguém quer chegar perto. Ninguém viu alguém espirrando, já fica, ai meu Deus. Era a mesma coisa que acontecia com ela. Ninguém queria estar próximo dela, né? E como a lei já determinava que ela era imunda, né? Então ela foi convivendo com aquilo. Aqui, o que eu ganhei muito é que às vezes a gente tem problemas. Ali ela passou 12 anos, né? Às vezes a gente tem problemas, enfermidades físicas, dores na alma, dores no espírito, às vezes até por mais de 12 anos, né? Tem pessoas que trazem dores da vida que passa de 12 anos, às vezes 30 anos, às vezes a pessoa trouxe da infância, né? Uma dor, um trauma, sofreu um abuso, sofreu alguma coisa que está ali, né, na alma dela. E o que acontece quando a gente tem um trauma, assim, quando a gente tem uma dor, né, e essa dor não se resolve, ela vai se arrastando, né? A gente vai aprendendo a conviver com aquilo. Para sobreviver, a gente vai aprendendo a conviver. Só que quando a gente aprende a conviver com a dor, o que acontece? A nossa fé fica travada, né? A fé fica... A gente ama o Senhor, a gente crê no Senhor, mas a gente não vive a plenitude do Senhor, né? Por quê? Porque aprendeu a conviver, né? Essa paralisia da fé, muitas vezes a gente, poxa, eu queria tanto servir o Senhor naquilo, queria tanto ser mais útil. A gente às vezes ouve aqui a mensagem, fica com o coração queimando, né? Eu queria tanto servir mais o Senhor, queria me entregar mais, me consagrar mais, mas às vezes aquela dor ali, por causa daquela dor que está se arrastando, a gente não tem fé para servir o Senhor mais. E aquele desejo a gente tem, mas não tem aquela fé, né?
E o que acontecia também, né? Ela, como a própria lei dizia que ela era imunda, então ela mesma também incorporava aquilo. Eu sou imunda. Eu não vou em tal evento porque eu sou imunda. Ninguém vai querer chegar perto de mim. Então, para evitar constrangimento, eu não vou. Eu não vou na sinagoga porque eu sou imunda. Eu sou imunda, eu sou imunda, eu sou imunda. Aquilo foi entrando nela, né? Então, ela tinha esse problema do fluxo e também esse problema da lei que intitulava ela como imunda. E aí, o que aconteceu, né? Vamos abrir em Marcos, capítulo 5, 27. Senhor Jesus. Marcos 5, 27, fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus. Ela vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então, o que aconteceu com ela? No primeiro momento, ela ouviu a fama de Jesus. Ela estava ali, né, 12 anos. Ela não tinha esperança mais. Ela não tinha expectativa de nada acontecer mais. Em comparação com aquela passagem do paralítico que ficava próximo ao tanque, né? Estava 38 anos ali, e o Senhor chegou, né? Falou, queres ser curado? Ele botou ali muita dificuldade, né? Ninguém me leva, né? Eu estou 38 anos e tal. E o Senhor, era como se o Senhor falasse, a cura está na sua frente, você quer ser curado? Mas ele botou dificuldade. Ela não. Ela, quando ela ouviu a fama de Jesus, imediatamente ela creu. Ela teve uma fé. Como é que é? Quem está curando? Onde é que ele está? Me fala que eu quero ir. Me fala onde é que ele está que eu vou agora. Só que ela tinha essa lei, né? Ela pode ter pensado, assim, a gente infere aqui desse texto, que ela pensou, Jesus jamais vai tocar em mim, porque eu sou imunda. Nesse caso, o Senhor cumpriu a lei. Realmente, Ele não tocou nela. E ela pensou, não posso tocar no Senhor, porque Ele é santo e eu sou imunda, né? Mas se eu tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. Eu vou, nem que seja na orla da veste dele. Eu creio que foi assim o sentimento dela, irmãos. Ela não botou dificuldade. Ela não teve tempo ruim para ela. Ela só queria tocar na veste dele. Era a chance dela. Eu só preciso tocar na veste dele. Aqui em Marcos 5, 28, né? Aqui, ó. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, ela queria tocar as vestes, né? Pelo menos as vestes. Não precisava o Senhor tocar nela e nem ela tocar no Senhor. Ela cria nisso, né? Era o que ela cria. E aí, quando ela foi atrás de tocar nas vestes do Senhor, tinha uma multidão, né? Tinha uma multidão lá que estava apertando o Senhor, né? E aí, esse foi o desafio dela. O desafio dela não foi a fé, porque fé ela teve muita fé. O desafio foi a multidão. Por quê? Porque ali tinham pessoas que sabiam que ela tinha o fluxo contínuo, né? Ela sabia que ela era imunda, ela sabia que ela ia ter que tocar no pessoal ali, ia ter que tocar. E podia acontecer alguma coisa com ela ali, né? Mas mesmo assim, ela focou. Eu até brinquei com a Ludmila, né? Ela não é a mulher do fluxo de sangue, é a mulher que buscou o Senhor com sangue nos olhos. Ela buscou o Senhor com sangue nos olhos. Né? Ela teve uma fé que ela não hesitou, né? E hoje, né? Como é que nós hoje, nós temos o Senhor e temos a fé. O dom da fé o Senhor nos deu e Ele está disponível, né? Então, o Senhor, Ele quer nos ensinar a tocar nele, né? Como usar essa fé. E ela vai nos ensinar aqui como usar a fé, né? Aí, o que aconteceu, né? Vamos ler Lucas 8, 44. Lucas. Ela enfrentou, né, a multidão, veio por trás dele, e eu fiz uma mescla de Marcos com Lucas, né?
por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela foi lá, sai da frente, tá, tocou, né? E a hemorragia dela, ela sentiu que parou de descer. Imagina, 12 anos, ali a hemorragia, ela sentiu na hora. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, aqui nessa situação, o Senhor fez uma pergunta, né? Ali. Fiquei pensando, se o Senhor não tivesse feito essa pergunta, ela teria sido curada, ela teria ido embora, ou não, ou teria ficado por ali, e o Senhor teria prosseguido para curar a filha de Jairo, porque ele estava indo curar uma criança, né? E o Senhor sentiu o poder sair dele. Então, assim, seria uma experiência dela com o Senhor. E o Senhor teria ido embora, ela teria ido embora. E a multidão ali não ia tomar conhecimento, e os discípulos também não. E essa história não teria sido registrada para a nossa fé, né? para a nossa edificação. Mas o Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe o que fala. A pergunta do Senhor foi fenomenal. Porque o Senhor, ele, naquele momento, quando ela tocou nele, ela obteve a cura física, né? E o Senhor, ele é como se ele falasse assim, espera aí, eu quero te dar mais. Eu quero, você tocou no ponto. Agora eu quero dar mais do que você veio procurar, mais do que você pediu ou pensou. Vamos ler Lucas 8, 45 e 46. Irmã, já está quase acabando, tá? É bem rapidinho. Mas Jesus lhe disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Então, ali, o Senhor fez uma pergunta que aos olhos dos discípulos foi uma pergunta boba, né? Mas o Senhor, essa pergunta, mais para frente eu vou comentar sobre ela foi perfeita. O Senhor sabe o que fala, o Senhor sabe o que faz, o Senhor tem o controle da situação. Naquele momento, quando ele falou, quem me tocou, vamos ver aqui aqui ó, ele parou a multidão, né? Primeiro ele parou a multidão. E ali, tem um evangelho aqui que fala que o Senhor ficou procurando. Ele ficou olhando, né? Aqui no versículo 47, né? 8, 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Aqui a gente vê que ela tentava se esconder, né, no meio da multidão. Ela realmente foi, eu não preciso, Jesus não vai tocar em mim, eu não vou poder tocar nele. Ele não vai nem saber que eu vou tocar nele. Eu vou tocar nas vestes dele. E ela ficou com medo, né? Ela se ocultou, mas o Senhor quis expor ela. O Senhor parou a multidão. Aqui no começo fala aqui, ó, no 42, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Ela tinha que enfrentar a multidão, né? Ela se escondeu no meio da multidão depois que foi curada, mas o Senhor fez questão de expor ela. E a gente sabe que expor uma pessoa não é legal, né? Mas o Senhor não queria expor para envergonhar ela. O Senhor queria honrar ela. E o Senhor, era como se o Senhor falasse assim, olha, você vai contar agora o seu testemunho e ensinar para essa multidão aqui como é que é para tocar em mim. O Senhor deu a oportunidade para ela falar. E aqui fala assim, ó, aproximando-se trêmula, prostrou-se diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, ou seja, ela contou todos os 12 anos dela ali, tudo o que ela tinha feito, os médicos, o que ela tinha perdido, e como imediatamente fora curada. Então, ela contou ali que cogitou tocar na veste dele, que teve que enfrentar a multidão. E ali, o Senhor parou para ouvir ela. Ali era o próprio Deus ouvindo o testemunho dela.
né? Ali, naquele momento, o Senhor estava dando a cura emocional dela, porque ela era imunda, né? Aos olhos dela e aos olhos da multidão, ela era considerada imunda. E o Senhor estava validando ela ali, Ele estava aprovando a atitude dela, né? Então, ali diante do Pedro, né, dos discípulos, o Senhor estava validando, olha, o que ela fez precisa ser falado aqui. Ele deu, e nesse meio tempo o Jairo estava esperando o Senhor para curar a filha dele. Eu fico imaginando ele, meu Deus, né, a situação ali, e o Senhor estava tranquilo. O Senhor parou para dar atenção para aquela mulher. Isso é incrível, irmãos, porque uma multidão, ele parou. Eu vou dar atenção e todo mundo aqui vai dar também. E aí todo mundo deu aquela atenção para ela. Naquele momento, olha o valor que ela teve ali para o Senhor, né? Então a alma dela, o que é o desprezo da multidão quando o Senhor está sorrindo para a gente? Não é? Tem alguém me desprezando, se o Senhor está feliz comigo, o que eu faço, gente? Eu só vou louvar o Senhor, né? E aí, a multidão, né? Aquela pergunta também foi para a multidão, né? Quem me tocou? Aqui está falando que as multidões o apertavam. E tem um que fala, um evangelho que fala, o apertavam e oprimiam o Senhor, né? Tinha uma multidão andando ali lado a lado com o Senhor, apertando o Senhor, né? Quero pegar em Jesus. E aí eu pergunto assim, o que aquela multidão queria com o Senhor? O que vocês acham que aquela multidão queria com o Senhor? Milagres. Aquela multidão queria a mesma coisa que ela, né? Muitos ali também, quantas ali não tinham fluxo também? Né? Quantos não queriam cura? Ali, a multidão estava em cima do Senhor porque queriam os milagres, queriam cura, queriam às vezes até cura do fluxo de sangue também. Comida, peixe, alguns queriam ouvir a palavra dele, outros fariseus queriam perturbar. Tinha todo tipo de gente ali naquela multidão, né? Mas a multidão, por algum motivo, não tocou no Senhor, não tocou no poder do Senhor. Então aqui o Senhor quis mostrar que a fé que nós temos que ter no Senhor é uma fé que ativa o poder do Senhor. É uma fé que faz acontecer, né? Se a gente fica carregando dores na alma, convivendo com aquilo, que é uma maneira de sobreviver, né? Mas a gente não vai com fé no Senhor, a gente não vai ativar o poder do Senhor. O Senhor, Ele quer ser tocado e Ele quer ser ali ativado, né? Ele está à disposição. Aqui foi uma cura passiva. O Senhor não fez nada, né? Ela fez, ela foi lá e teve a fé. O Senhor não falou nada, o Senhor só perguntou quem me tocou, ela contou a história. Então o Senhor, ele deixou a fé dela produzir aquele milagre, né? E o Senhor fez a multidão refletir. Porque, com certeza, muita gente ali pensou, nossa, eu toquei no braço dele e ele não falou isso para mim. Né? Assim, por quê? Né? A gente vai chegar lá. Por que a multidão também teve que parar para refletir, né? Vamos ler Lucas agora 8:48, né? Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí ela conta, né, o testemunho dela, tudo ali que ela passou. Aí o Senhor vai e fala assim, filha, esse filha, ele teve uma importância tão grande, porque filha é a identidade dela, foi a identidade que o Senhor estava dando para ela. A identidade, ela está relacionada à nossa filiação. Aqui nesse momento o Senhor salvou ela, salvou o espírito dela. Ele tirou a identidade de imunda que ela tinha e trocou e deu a identidade de filha. E só para aqui na nota de rodapé aqui da Bíblia da Mulher, que eu estava lendo, fala bem assim, ó. Embora tenha sido curada ao tocar em Jesus, a mulher necessitava de um encontro com Ele. Ela é a única pessoa a quem Jesus chamou de filha.
A única pessoa que Jesus chamou de filha foi essa mulher. Porque o Senhor estava dando uma nova identidade para ela. Agora você é minha filha, né? Você vai-te em paz. O Senhor amou a atitude daquela mulher. Aquela mulher ali, o Senhor, ele registra em 3 evangelhos para ensinar o meu povo como é que é para crer em mim. Não é para ficar me apertando. Eu não sei, eu tive um tio que quando eu era pequenininha, ele ficava, coisa fofa do tio. Não tem coisa mais chata do que isso, gente. Então, não tem que aguente ser apertado, né? O Senhor, Ele quer que a gente toque no poder, na essência dEle. Né? Que a nossa fé toque na essência dEle. Aí, refletindo sobre por que a fé daquela mulher chamou a atenção do Senhor e não a da multidão. O que as irmãs acham? Estava o quê? Por que só a fé dela chamou a atenção do Senhor e a da multidão, o Senhor não fez essa menção à fé da multidão? Porque a fé dela era genuína e a multidão estava com interesse. Só tinha interesse, né? Não era, ela queria além da cura, acho que ela queria ele. Exatamente. Por quê? Porque a lei, pela lei, e você imagina a lei de Deus te chamar de imunda. A lei, é o próprio Deus que está te chamando de imunda, né? Ela tinha essa consciência, né? Ali o próprio Deus me chama de imunda, eu sou imunda para Deus. Então, quando ela viu Jesus, Jesus era tudo que ela tinha. Jesus era era o Salvador. Ela teve a experiência de Jesus como Salvador mesmo, né? Jesus é a salvação que vai me tirar dessa condição de imunda e que eu vou poder voltar a ser limpa. Então, assim, o Senhor para ela ali naquele momento, eu creio nisso. Ele era a última chance dela. Ela foi até Ele como um verdadeiro Salvador. Eu lembro que quando eu criei no Senhor, de denominação, e lá tem aquele negócio de fazer apelo. Aí fala, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Quero. Então vamos fazer uma oração. Repete comigo. Aí você vai e fala, né? Senhor Jesus, te recebo como meu Senhor e Salvador. É pela fé. Mas a fé dela aqui realmente era uma fé de salvação. Né? Ela foi, eu preciso dele. Ele é tudo. Deus me acha imunda pela lei. Mas eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Ele é meu Salvador. Ele era a corda que ia tirar ela do fundo do poço. Né? A boia que joga no oceano para ela. Ela estava ali afogando no oceano. O Senhor Jesus, ela viu o Senhor como aquela boia ali que ia salvar ela. Então isso foi louvável pelo Senhor. O Senhor louvou isso. O Senhor amou o coração dela, né? Eu creio que esse é o coração que o Senhor quer de nós, né? Um coração que vá nele como tudo. Né? Não um coração de se conformar com as dores, né? Nem de apertar o Senhor, mas de tocar nele, de ativar o poder dele. Né? Agora, que só uma referência aqui ao Senhor, né? Como que o Senhor ele é maravilhoso. Eu estava aqui vendo a sequência dos eventos, né? na Bíblia. Aqui fala assim... Uma página antes, né? Que Jesus acalmou uma tempestade. Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade, né? Estava dormindo no barco. Depois Jesus foi e libertou um endemoniado, um gadareno, né? Cadê aqui? Cura de um endemoniado gadareno. Imagina aquele homem como é que estava, né? Aí depois Jairo foi lá pedir para curar a filha dele. E todo esse evento aqui com essa mulher foi no meio tempo, né? No meio tempo dessa cura. Depois que o Senhor terminou essa cura aqui, o Senhor foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Só para a gente ter mais ou menos uma noção de quem é o nosso Deus, né? Foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. E depois veio a multiplicação de pães e peixes. Então, assim, gente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, né? Senhor Jesus. Depois veio a transfiguração. Então, esse é o nosso Senhor. Esse é o Deus que quer ser tocado. Ele pode
ele sabe o que faz, ele tem o controle da cidade. Tudo isso aqui estava sob controle dele. Toda essa sequência de eventos já estava sob controle dele. Ele sabia que essa mulher ia tocar nele. Ele sabia quem tinha tocado nele, mesmo ele perguntando, né? E tudo isso ele fez para provocar uma reflexão nos discípulos e na multidão. Então, esse é o nosso Senhor. E, para finalizar, eu queria ler Hebreus 13, 8, porque muitas vezes a gente crê no Senhor, mas às vezes a gente não toca nisso, né? Senhor Jesus. E esse é o versículo que eu queria que a gente imergisse nele, né? É Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Senhor Jesus, esse é o nosso Senhor. Ele é o mesmo ontem. Esse Jesus aqui que curou essa mulher é o mesmo que está aqui nessa reunião e vai ser para sempre. Senhor Jesus, amém, irmãs. Era isso que eu tinha para compartilhar com as irmãs.